Neste documentário, vamos abordar a pena e a deslegitimação do sistema penal. São os assuntos centrais do capítulo 5º do livro Em Busca das Penas Perdidas de Zaffaroni. Quais são as suas bases legitimantes? O sistema penal atual faz sentido? Existe um discurso jurídico racional? E a guerra tem sentido? A seguir, vamos ver a fala de um digital influencer chamado Rodrigo sobre uma base teórica. Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu trago um assunto polêmico, por levantar opiniões tão contundentes que se polarizam de um lado, entre pessoas que defendem seu ponto de vista de maneira ortodoxa e acreditam que o seu conjunto de valores vale para toda a sociedade. E enquanto outros fazem uma análise um pouco mais crítica da sociedade, um pouco mais sensível, e consegue perceber que os seus valores não devem chegar a todos da mesma forma. E para mostrar o drama de uma família, de uma mãe, que espera por um feto anencefalo, eu gostaria de apresentar a vocês o seguinte. Meu nome é Kátia Corrêa Carvalho. Meu sonho era ser veterinária e a vida acabou me levando por outros caminhos, né? Eu me casei cedo, engravidei, em virtude dessa primeira gravidez que minha vida mudou completamente. O bebê sem cérebro não vive. O médico me disse que tinha algum problema com uma barriga redonda, completamente parecia uma bola. Em virtude da falta de cérebro, ele não tinha coordenação motora nenhuma. Mexia que a barriga fazia como isso está acontecendo assim comigo, né? Meu bebezinho tão querido. A minha bebê já tinha até nome. Não era um bebê. Esmurrava a minha barriga. Eu tirei todos os espelhos da minha casa. Eu mal penteava o cabelo. Eu me sentia mulher. Né? Uma mulher pode gerar um filho. Eu não podia. Aliás, eu não podia gerar um filho perfeito. Até o momento do parto, eu estava me sentindo culpada por estar fazendo o aborto. Por ter decidido fazer o aborto. Quando o médico trouxe o bebê, trouxe embrulhadinho assim, ele falou, você quer ver? Você acha que você aguenta ver? Eu falei, doutor, eu quero ver. Isso vai me tirar um peso, né, da minha cabeça. Quando ele abriu, eu morri junto novamente. O cérebro parecia um bife de fígado. Os olhinhos juntinhos, a boquinha pequenininha, os braços e pernas muito compridos. Quando ele virou, era um buraco. Tava todos os ossinhos da coluna, tudo junto. Aí eu olhei pra Nathalie e pedi desculpas pra ela, porque eu não tinha suportado aquilo, né? Pedi desculpas, mas eu tive certeza que essa foi a melhor solução. A melhor decisão que eu tinha tomado na minha vida foi interromper a gravidez. Eugênio Raul Zaffaroni, em seu livro intitulado Como em Busca das Penas Perdidas, especificamente em seu capítulo 5º, faz uma crítica ao discurso jurídico penal das regiões marginais, leia-se na América Latina. Fazendo essa crítica, elenca algumas das funções, alguns dos elementos que fazem parte desse discurso legitimador do sistema penal. Um desses elementos é a sua função pautadora decisória. O que diz essa função? Seria a tentativa de solucionar questões que precisam ser analisadas de forma racional, de acordo com dados concretos, de forma a representar realmente a realidade. Forma essa que o Poder Legislativo, ao tipificar alguma conduta como criminosa ou não, como passível de pena ou não, não analisa de forma verdadeira. Pautadora decisória nos dias atuais seria a jurisprudência, que é uma decisão reiterada de um corpo de juízes acerca de um assunto que tem força. Por tal razão é que é de extrema importância a questão ser levada ao STF de forma a solucionar os conflitos que estão tendo controvérsia na justiça ordinária. O sistema penal brasileiro ele não é legítimo, principalmente quando a gente for tratar sobre as estruturas lógico-reais, que fala que o direito ele deve considerar o ente pertencente a uma certa ordem.
É como se tivesse que considerar uma teoria finalista. O que levou aquele indivíduo a praticar o delito? Toda uma realidade social que fez aquele indivíduo praticar um delito e não só uma situação de uma decisão jurídica, entendeu? Do judicial. Tem que considerar a realidade. E a gente teve o caso do Marcelo, estudante de letras da UFG ultimamente, que fala muito sobre o que a teoria teorias das estruturas lógico-reais fala, que é sobre considerar aquilo que não é direito, como se fosse um justnaturalismo negativo. Porque quando ele fala sobre os impedimentos físicos praticados por órgãos de sanção, ele fala que isso não é um direito, que está ferindo um direito do ser humano. E isso, essas estruturas, elas não são usadas aqui no Brasil, não porque elas não servem, mas sim porque se for para ser aplicada aqui no Brasil, com todo um sistema penal que o cárcere é ruim, se for considerar que existe uma estereotipização do bandido, que é o homem negro, da favela e pobre, se for considerar também a violência por parte desses órgãos de sanção, a gente vai chegar à conclusão de que o sistema penal brasileiro ele não é legítimo, vai ocorrer então uma deslegitimação do sistema penal brasileiro. Nós estamos aqui. Meu Deus, o câmera morreu! O câmera morreu! Pessoal, aqui a gente encontrou uma biqueira, um negócio de crack. Como vocês podem ver, aqui é o tráfico. Estamos aqui em meio aos escombros de uma das cidades palco da Guerra da Síria. O país, em 2013, aderiu ao Acordo Internacional que proíbe o uso de armas químicas, após a polêmica do ataque à Ghouta. Agora, em abril deste ano de 2017, o acordo completa 20 anos. Neste mesmo mês, houve o ataque aqui, em Idlib, que vitimou mais de 70 pessoas. Guerra e sistema penal são os instrumentos mais violentos para a manutenção do poder e controle social. A histórica da validade da guerra, deslegitimada no absolutismo, relegitimada sob o conceito de guerra justa e legitimada sob o positivismo, culminou no descontrole sobre essa instituição e no discurso pacifista. A atual iminência de uma guerra nuclear demonstra tamanho poder de controle e de destruição das nações detentoras dessa tecnologia. Na Guerra Civil da Síria, observamos como o político ultrapassa o papel do direito humanitário. Vladimir Putin, ao contrário de combater o ditador, aliou-se a Bashar al-Assad devido aos interesses russos no país. Enquanto isso, a guerra continua vitimando pessoas inocentes. A guerra ao terror dos Estados Unidos da América tem como pano de fundo interesse econômico no Oriente Médio. Como a solução para o problema, Zaffaroni sugere a deslegitimação dos sistemas em questão através da modificação do discurso jurídico penal, da política do desarmamento, da conscientização da paz e do controle de instâncias superiores, culminando em um sistema racional, repressor da violência. Além da problemática, o autor também compara e demonstra a relação complementar do direito penal e do direito humanitário, quanto a instrumentos de poder, mostrando que o segundo deve buscar atuar como o primeiro, pois ainda que diante de instâncias deslegitimadas, que são o sistema penal e a guerra, podem diminuir a violência social. No capítulo 5º do livro Em Busca das Penas Perdidas, do Zaffaroni, ele afirma que o ensino do direito deve ser modificado. Estamos aqui com a professora Beatriz Mota, da UFG, que centralizou seu estudo e que aplica isso em suas atividades acadêmicas. Professora, a senhora poderia me explicar o que são as garantias penais? Bem, Vitória, as garantias penais elas são princípios que supostamente são respeitados na operatividade do direito. Só que, na verdade, isso não ocorre. Eles são violados constantemente.
Esses princípios são os princípios da legalidade, da reserva legal, da intervenção mínima, entre outros. Professora, e qual é a sua importância no discurso jurídico penal? Bem, Vitória, no discurso jurídico penal, ele deve se basear nesses princípios, de forma que ele possa estender a possibilidade da realização deles dentro do sistema jurídico. No caso, essas garantias, esses princípios, eles servem para limitar a violência que acaba acontecendo dentro do exercício do sistema penal. Só que, infelizmente, Vitória, a gente percebe que esses princípios, eles são violados. Então, no caso, uma solução seria o quê? Seria esforços para que esses princípios fossem minimamente violados no decorrer dos exercícios do sistema penal. Sim. Professora, há uma crise de legitimidade do sistema penal? Sim, Vitória. O sistema penal, ele é estruturalmente incapaz. Ele, em sua função, ele seleciona a criminalidade e acaba que ele constrói o criminoso. O que existe hoje em dia é uma ilusão sobre esse discurso jurídico de segurança. O sistema, ele não protege os direitos. O que está acontecendo é que eles são violados constantemente. No nosso cotidiano, a gente vê que o direito penal, ele não protege as pessoas, ele protege ele mesmo. Porque através das mídias, das notícias, você vê que é um sistema muito falho. Um exemplo são os presídios. Eles não reeducam os criminosos, eles só lapidam eles ainda mais para quando eles voltarem para a sociedade, para voltarem para o mundo do crime. Então é um sistema muito falho e, infelizmente, a gente está passando por essa crise há muito tempo e nada está sendo feito. Professora Beatriz, e qual seria uma solução para essa crise? Bem, Vitória, essa falta de legitimidade do sistema penal é uma crise estrutural irreversível. O que a gente poderia fazer seria o quê? Seria uma contração do sistema penal. Não tem como você eliminar o sistema penal, porque a gente vive numa sociedade desigual, né, estratificada, e acaba que isso gera conflito entre as classes, isso gera criminalidade. Só que o sistema penal, ele acaba que ele reproduz a violência no seu exercício, ele não elimina. Então, uma solução seria o quê? Essa contração do sistema penal e a construção de alternativas para os problemas sociais que acabam que são eles que geram essa violência e tudo mais dentro da sociedade. Então a gente está passando por essa crise de legitimidade do sistema penal e a gente vê que isso é muito posto de lado até mesmo dentro das universidades. Poucos teóricos se preocupam com isso. Um teórico que eu gosto bastante é o Zaffaroni, tanto daquele livro dele, As Penas Perdidas, ele retrata muito bem isso, recomendo que você leia. Sim. Que você vai entender ainda mais isso. Então realmente a gente está precisando de uma reconstrução, né, desse sistema que perdeu a sua legitimidade e a gente vê isso no cotidiano, a gente só não quer enxergar, né? Uma reconstrução tanto do sistema penal como também do sistema de educação do direito. Isso, eu acho isso fundamental também, porque você vê que não são todas as universidades que se preocupam com isso. Eu acho que isso é extremamente importante. O estudante, o discente já chegar na universidade, não com aquele pensamento de pôr bandido na cadeia, mas de entender toda a estrutura, sabe? Para ver que é um sistema falho, que é um sistema que reproduz a violência, que não resolve os conflitos dentro da sociedade contemporânea. Professora Beatriz, muito obrigada por suas explicações. Há muito tempo, a legitimação do sistema penal se encontra em crise, sendo apenas a sua força de seu nome e a falta de um sistema melhor que o mantém. Na contramão dessa deslegitimação, as agências judiciais têm poder e função legitimadora e continuam a perpetuar a violência, os conflitos, os delitos, sem exercer sua função de fato, que seria acabar com tudo isso. A falta de consciência dos limites do poder dos juízes, a seletividade penal e a volta dos condenados ao crime são um dos exemplos de como o presente sistema penal é falho e não encontra nenhuma base racional para a sua legitimação.
Para Zaffaroni, um discurso jurídico penal racional a serviço da deslegitimação seria a melhor forma de modificar as normas e inaugurar uma ética voltada para a vida, já que a pena não faz sentido, o sistema penal atual não acaba com o problema e não mostra trazer benefícios para a vida em sociedade. Um exemplo isolado de um sistema justo e eficaz seria, no Recife, em Jaboatão dos Guararapes, no Centro de Atendimento Socioeducativo, FUNASE, que mostra que a educação, no período de reclusão juvenil, seria uma boa forma de ajudar os infratores a não voltar ao crime, sendo conquistado por esse projeto o menor índice de reincidência do Brasil. Para mim, o grande diferencial dessa unidade, que é o que possibilita todas as outras ações, é o quantitativo de adolescentes que a gente tem. A gente não trabalha com a superpopulação, que é o que massifica, que é o que prejudica demais o trabalho, por mais que você queira, por mais que o educador se empenhe, mas a superpopulação, ela traz assim, ela tem um rebatimento direto, negativamente na ação educativa. Então, para mim, o grande diferencial daqui é o quantitativo, é o número de adolescentes que a gente trabalha. A parte final do capítulo 5 de Zaffaroni trata sobre os princípios e como eles podem limitar a violência no sistema penal. O primeiro princípio é o da reserva legal. Ele afirma que somente uma lei, no seu sentido mais estrito, pode criar regras de direito penal. A lei penal é uma lex populi. Em um Estado que é regido pela legalidade, somente o povo pode definir a condução de um ato para que ele se torne infração. E aí a gente conclui que a reserva legal, ela veda que uma medida provisória, uma lei delegada ou uma resolução versem sobre matérias de direito penal. O princípio é o da máxima taxatividade, que vai garantir a segurança da lei. Taxativo é algo que é certo, e esse princípio, ele impõe a interpretação rigorosa da lei como uma regra geral, então ele evita que a lei seja ambígua e dessa maneira evita que a lei cometa arbitrariedades. O próximo princípio é o da irretroatividade da lei, que é uma consequência do princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? Não há pena nem crime sem lei anterior que o defina, ou seja, não se pode punir uma conduta que não estava prevista na lei legal. O autor da conduta não tinha conhecimento da proibição e nem da pena combinada à sua violação. O princípio da máxima subordinação à lei penal impõe a subordinação de uma lei ou de um decreto, por exemplo, seja no âmbito processual, administrativo ou executivo. É aí que Zaffaroni, para ele se encontram as principais formas de violência. As agências penais, elas possuem um alto grau de poder, então elas têm muito espaço para cometer a violência, para que suas decisões possam ser arbitrárias, preconceituosas, tendenciosas, injustas. E para finalizar, temos o princípio da representação popular. Ele é bem simples. As leis penais, elas só podem ser elaboradas pelo legislativo, previstos pela Constituição e, como o próprio nome já diz, com representação popular. Continuando então os princípios,
Primeiramente, vou falar sobre o princípio da limitação máxima da resposta contingente. Esse princípio diz que quando uma reforma repressiva tenta ser imposta em uma sociedade sem que haja um debate público e participativo, algum juiz deve analisar criticamente essa reforma para ver se é constitucional ou não. Princípio de lesividade. O princípio da lesividade diz também que ninguém pode ser punido se não houve nenhum bem jurídico afetado. Outra coisa é que também ninguém pode ser punido por algo que não excedeu o seu próprio âmbito. Exemplo, o suicídio. Ninguém vai poder ser punido por ter tentado fazer algum mal a si mesmo. Princípio da mínima proporcionalidade. Esse princípio diz que devem ser desconsiderados atos insignificantes ou de lesividade mínima. E também, mesmo as penas para casos de lesividade mínima devem ser proporcionais ao ato da pessoa. Princípio do respeito mínimo à humanidade. Bem, segundo esse princípio, também nenhuma pena deve ser imposta a alguém que já sofreu muito pelo próprio ato que tal pessoa cometeu. O Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo. É como se todos os moradores de Aracaju, ou 2 vezes a população da Islândia, estivessem atrás das grades. E a gente vai explicar por que isso está dando errado. A situação dos presídios brasileiros é singular. Na média mundial, a cada 100 mil pessoas, 144 estão presas. Por aqui, os resultados beiram o dobro disso. Aliás, o número de encarcerados no Brasil mais que triplicou em 14 anos. A maior parte dos crimes está relacionada ao tráfico de drogas, mesmo que as circunstâncias em que ocorram sejam questionáveis. Em 74% das prisões por tráfico em São Paulo, os policiais que prenderam foram as únicas testemunhas de acusação. Hoje, onde estão essas mais de 600 mil pessoas encarceradas, só cabem 371 mil. Ou seja, para cada cela feita para receber 8 pessoas, vivem 13. Mas esse número poderia ser bem menor. 40% dos presos brasileiros nem foram condenados ainda. Até porque não há quem os defenda. Não existem defensores públicos suficientes. Quem não tem dinheiro para pagar um advogado, acaba mofando. No Brasil, temos apenas 1/3 dos defensores públicos necessários para suprir a demanda. Mesmo quem é preso em flagrante acaba esperando até 136 dias para uma primeira audiência, o que é preocupante, já que quase 40% deles não são condenados no fim do processo. E apesar do que muita gente diz, bandido bom não é bandido morto, até porque isso é crime. A pena de morte não existe no Brasil, e cuidar do bem-estar do preso é responsabilidade do governo. Isso é lei. Lei que, na verdade, não está sendo cumprida. A segurança de um detento é quase nula, tanto que se os presídios brasileiros formassem um país, seria a 3ª nação com mais homicídios proporcionais no mundo. E o problema não é só a morte, a saúde é péssima. Mesmo com a baixa qualidade do sistema prisional, isso tudo sai caro. O custo de um preso é em média R$ 1.600 por mês, e esse custo não tem data para acabar. Por causa de todos esses problemas que a gente já falou, a cadeia brasileira não faz o papel que lhe é proposto, que é reabilitar o detento para conviver em sociedade. 70% deles voltam a cometer crimes e são presos de novo. No fim das contas, todo mundo sofre, mas principalmente eles.